Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante da sua presença. Lhe agradecemos por essa oportunidade maravilhosa, o qual o Senhor tem nos dado. Nesta noite, Senhor, nós estamos aqui para te adorar, lhe exaltar, falar das suas grandezas, dizer que o Senhor é bom, dizer que o Senhor cura, que o Senhor batiza com o Espírito Santo e da vida eterna, Senhor. Nesta noite, Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha usar o teu servo nas tuas mãos. A igreja está reunida para ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Queridos irmãos, vamos abrir a Bíblia mais uma vez no livro de Neemias, para nós aprendermos um pouco desta palavra. Me alegro em ver os irmãos, os obreiros que estão neste lugar, nesta noite. Coral Rosa de Saron, que Deus continue a abençoar, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero só ler um trecho que está no capítulo 2 de Neemias, o verso 8, a parte final, que diz assim: E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Amém? Vamos ler mais uma vez. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. A igreja pode tomar os vossos lugares. Quero falar nesse tempo que Deus tem nos dado para ministrar sobre Neemias e sobre o tempo de espera que Neemias teve que suportar até que ele pôde ser enviado a Israel. Neemias, no capítulo 1, versículo 1, que o irmão David leu, nós vemos que ele recebeu, no versículo 2 e 3, ele recebeu uma notícia, e esta notícia não foi agradável aos seus ouvidos. Dá-se a entender que ele já tinha outras notícias, mas esperava que Israel, aquele povo, ele tivesse feito alguma coisa, não permanecesse da forma que estava. Mas o versículo 3, ele diz que estão em grande miséria e humilhação. Isso incomodou sobremaneira Neemias. Neemias então se inclui em oração, pedindo perdão a Deus pelos pecados dele, dos seus pais e do povo de Israel. Isso lhe caiu ao coração como um chamado de Deus a fazer alguma coisa naquele tempo, e isto nós entendemos que é um chamado específico, uma tarefa que Deus deu a Neemias, e ele precisava cumprir. Ninguém havia dito para ele que era para ele fazer o que estava faltando fazer, que era para ele construir os muros, que era para ele assumir esta responsabilidade. Mas cremos que Deus o colocou no seu coração como uma tarefa e ele tinha que fazer. Acontece conosco muitas vezes isso, que há algo a fazer. Nós olhamos para as pessoas e existem muitos que têm possibilidades de realizar. Até existem pessoas que estão com mais facilidades, estão mais próximas, têm condições, têm capacidade, mas não fazem. E não adianta nós reclamar para Deus: Deus, por que não manda outro? É para nós, é para você. Se a notícia chegou para Neemias, lá distante de Israel, e isso incomodou Neemias, era um chamado. E então ele começou a orar e jejuar. O versículo 4 diz: quando ouvi estas palavras, eu me sentei,
chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Era um tempo que ele precisava com Deus. Ele era crente, ele tinha comunhão com Deus, mas para ele assumir a responsabilidade e ser enviado até lá, ele precisava mais comunhão com Deus. Talvez se ele fosse logo, se ele não tivesse orado, jejuado, entendido esse chamado, não teria sucesso no seu trabalho em Israel. Mas quem conhece a história sabe que Neemias, em 52 dias, se não me estou equivocado, ele concluiu os muros e depois tratou de apacentar o povo como governador que ele foi empossado. E a partir dali Israel começou a ter novos ares. Neemias era um líder. Existem pontos nesta espera que nós precisamos entender. Ele era um líder, mas estava trabalhando como copeiro do rei. Se estudarmos o livro de Neemias, vamos entender que Neemias tinha ele era um colérico. O seu temperamento era colérico. E o colérico, ele é aquela pessoa que tem facilidade de tomar decisões, de correr atrás, de não ficar parado. E, inclusive, ele tem dificuldades para ser mandado. Mas Neemias estava ali todos os dias fazendo a mesma coisa diante do rei, sem reclamar. Não sabemos quanto tempo Neemias estava já nesse posto, mas nesse tempo, depois que ouviu, ele continuou no mesmo lugar. Veja bem, irmãos, às vezes as coisas estão tão difíceis, nós estamos com tanta vontade de fazer, mas não há uma oportunidade, nós temos que ficar ali fazendo a mesma coisa. Imagino como estava o coração de Neemias, ansioso, porque o seu temperamento era assim. Mas ele continuou. Ele mesmo sendo esse líder, tinha capacidade para coisas maiores, para maiores desafios. Mas ele entendeu que não era o tempo de sair daquela posição. E ele ficou ali. Existem pessoas que já receberam de Deus a tarefa, o chamado, mas precisam permanecer naquela posição, fazendo algo tão aquém, tão abaixo da sua capacidade, que está sobrando ideias, sobrando força, sobrando ânimo, mas ele precisa estar ali, porque é nesse tempo que Deus trabalha conosco. Este é o momento de nos fortalecer, nos capacitar e aguardar a oportunidade. Talvez existam pessoas aqui que gostariam de estar em outro lugar, fazendo outra coisa, com entendimento e sabedoria, capacidade para fazer algo maior e melhor. Eu creio que Neemias fazia a mesma coisa, questionava a Deus. Senhor, o que estou fazendo na Pérsia? Servindo vinho. Eu sou um homem para as coisas maiores, para a liderança, para a construção. A Bíblia não relata o tamanho de Neemias, se ele era grandão, se ele era forte, mas ele queria um trabalho mais específico, que demonstrasse a sua capacidade. Não brigue com Deus. Se tu tem um chamado, permaneça, seja obediente, fique ali, enquanto Deus não dar a oportunidade, esteja na posição. Lembre-se, se você está nesta posição,
não é para sempre. Vai chegar um momento e Deus vai oportunizar para você sair desta posição e fazer o que Deus já colocou no teu coração. Queridos irmãos, a oportunidade que Neemias esperava era falar com o rei. Mas nós podemos entender, mas todo dia ele estava diante do rei, por que não falou? A oportunidade vem de Deus, e ele estava em oração, em jejum, e estava aguardando esta oportunidade. E a Bíblia diz que ele esperou 4 meses para falar com o rei. 4 meses, 120 dias servindo o rei, mas não falou. No versículo 1 do capítulo 1, diz que no mês de Quisleu, isso corresponde a novembro e dezembro, e no versículo 1 do capítulo 2 diz mês de Nissan, março, abril. Então 4 meses ele estava lá, todos os dias, mas não via a oportunidade, dependia de Deus. E essa espera, com certeza, ela trazia ansiedade para Neemias. Mas ele, em comunhão com Deus, ele sabia que tinha que esperar. Não avançou o sinal. E isso foi preponderante para o sucesso do seu trabalho, quando ele conseguiu falar ao rei. E conseguiu tudo o que pediu e um pouco mais, no momento certo. Haviam pontos que ele precisava ter cuidado, porque basicamente o povo de Israel era inimigo da Pérsia. Era um povo que estava dominado pelos persas. E eles eram inimigos. De repente, o seu pedido poderia ser visto como uma afronta. O rei poderia pensar, mas o que Neemias quer? Reconstruir muros? Se fortalecer? Para depois se rebelarem contra a Pérsia? Então o cuidado era muito grande para que Neemias não deixasse transparecer, e o rei poderia ter interpretado diferente do que aquilo que ele realmente precisava. E vamos ser sinceros, Neemias pediu demais. Talvez nós podemos entender que era possível aquilo, mas veja bem, ele pediu autorização para ir a Judá, deixar o lugar aonde ele estava trabalhando para o rei. Ele precisava de cartas para passar nos territórios de outros governadores. Ele precisava de cartas para que Asaf lhe concedesse madeira. E não apenas isso, o rei enviou inclusive oficiais para lhe acompanhar, para lhe dar segurança. Deu além daquilo que ele pediu. E Deus, Ele sempre faz além do que pedimos. Quando nós aproveitamos a oportunidade, quando estamos no momento certo, na hora certa, no centro da vontade de Deus. No momento de Deus, tudo se torna mais fácil. Tudo é mais prático. A comunhão com Deus leva a nós termos êxito nas nossas tarefas. Basta esperar o tempo. E para esperar, queridos irmãos, o que Neemias fez? Em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele orou e jejuou. E também planejou. Neemias orou porque sabia dos riscos que ele corria. Ele não sabia tanto o que lhe esperava em Israel, que nós conhecemos que se voltaram contra ele, Sambalate, Tobias, Gesem, mas a sua vida diante do rei corria riscos.
para fazer o trabalho que Deus nos manda, nós corremos riscos, porque o mundo espiritual existe. E quando nós fazemos a obra de Deus dentro da vontade de Deus, nós enfrentamos estas coisas. E o inimigo é astuto. Ele nos ataca de todas as formas, inclusive ataca nossas famílias. Ele ataca o nosso trabalho, as nossas intenções. Tudo o inimigo pode atacar quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Mas esperando o momento certo, a oportunidade certa, fazendo tudo certo, nós teremos êxito. Pela visão humana, o rei nunca apoiaria a ideia de Neemias. Isso era loucura. Talvez Neemias tivesse conversado com alguém, a Bíblia não fala isso. Algum amigo, algum israelita que estava com ele lá. E alguém poderia ter dito a ele: isso é impossível. O rei não vai fazer isso. Mas Neemias estava na oração, no jejum, aumentando a sua comunhão com Deus, para que ele fosse enviado para ajudar. Israel era inimigo. Para que muros? Será que aquele povo que dominava, a Pérsia dominava Israel? Qual o objetivo do rei? Autorizar construção de muros para eles se fortalecerem. E o versículo 2 do capítulo 2, ele diz o seguinte: então fiquei com muito medo. Quando o rei perguntou para ele: por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Aqui foi quando Deus deu a oportunidade para Neemias falar. Até aquele momento, talvez o rei nem dirigisse a palavra a Neemias. Mas Neemias estava orando a Deus e pedindo esta oportunidade. E mesmo o rei abrindo a porta da conversa, a Bíblia diz: então fiquei com muito medo, porque agora ele teria que falar. Era a oportunidade que ele precisava, mas a necessidade da prudência, do cuidado nas palavras, para que não colocasse tudo a perder. Mas os 4 meses de oração fizeram a diferença na vida de Neemias. Valeu a pena, e no momento certo, as palavras fluíram. Veja o versículo 3. E lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? E então, o que o rei disse? O que você me pede agora? Que oportunidade! Era a oportunidade que ele precisava. E ele então relatou tudo o que precisava e o rei lhe concedeu. Queridos irmãos, parece tão fácil, mas eu fico questionando: e se fosse apenas, se Neemias estivesse ancorado apenas na sua coragem, sem oração, será que ele havia conseguido isso? Ele estava em oração. Ele era uma pessoa que tinha atitude, mas se aguentou, suportou e teve essa ousadia apenas quando Deus abriu a porta. Outra coisa que ele fez, planejou tudo. Ele sabia em detalhes por onde iria passar, quanto de madeira iria usar, quanto tempo precisava para concluir o trabalho. Tempo de espera é tempo de oração, de comunhão com Deus, e tempo de planejar o que Deus quer que você faça. Não adianta nós orarmos a Deus, pedir a Deus,
mas não saber o que tem que fazer. Deus até usa alguém para nos dizer: você tem um trabalho, você precisa evangelizar, mas nunca leu a grande comissão de Mateus 28. Você precisa pregar, Deus te chamou para pregar, mas não senta para ouvir. Nós temos que planejar, nós temos que nos capacitar, buscar conhecimento, saber para onde vamos. Eu tenho um chamado para a África. A África é um continente. Lá tem povos que falam francês, português, outras línguas e não sabem nem para qual país. Eu quero ir para a África, eu não sabe qual é a língua que eu preciso aprender. Deus está chamando com urgência. E se tu tem um chamado, você precisa se capacitar. Planeje os teus próximos passos e Deus vai abrir a oportunidade. Deus chama para o propósito, mas também tem que ter o caminho. Não adianta eu saber o local que eu preciso chegar se eu não souber chegar lá. Neemias tinha tudo preparado, tudo planejado. Ao homem cabe planejar o momento, o tempo, os investimentos e ter a visão daquilo que Deus já colocou no coração do homem. Nós temos que olhar lá na frente e imaginarmos, é deitar no travesseiro para dormir e lembrar: eu tenho uma missão, eu quero que aconteça assim, Deus já me mostrou assim. E às vezes nós não sabemos nada disso, apenas queremos uma oportunidade para fazer algo, mas há necessidade de nós planejar todas as coisas. Orar, planejar, isso é necessidade. Às vezes nós queremos que o pastor resolva os nossos problemas. Eu tenho algo a fazer, Deus me deu um chamado, mas o pastor não me chama, não me coloca, dá oportunidade para os outros e para mim não. Irmão, o reino de Deus é grande, não é só dentro da igreja, não é só a Uruguaiana, nós temos o mundo para pregar o evangelho, para fazer a obra do Senhor. Capacite, seja sábio, busque entendimento. Aquilo que Deus já colocou no teu coração, Ele já ao menos te deu uma visão do que você vai fazer. Comece hoje, faça um voto, um propósito com Deus. Primeiro, em oração e jejum. Neemias é o nosso exemplo. E planeje todas essas coisas. Às vezes nós ouvimos: eu gostaria de fazer tal coisa, mas eu não sei nem por onde começar. Se eu não sei por onde começar, quem vai saber? Eu preciso ter uma atitude, um primeiro passo. Para Deus fazer o que quer conosco, nós precisamos fazer a nossa parte. E os obreiros que estão tendo sucessos nos seus trabalhos são homens que buscam a Deus em oração, se dedicam. Eles esquecem muitas vezes de outras coisas, mas eles planejam e Deus tem prosperado o trabalho deles, porque são dedicados. Eles vão em busca, correm atrás. E Deus tem abençoado suas vidas. Deus quer usar muitos, mas nós precisamos nos desvencilhar de muitas coisas. Às vezes há problemas que nós precisamos resolver para Deus usar as nossas vidas. Há alguns atritos, alguns problemas, alguns desgostos, mágoas. Nós precisamos estar prontos, senão Deus não vai fazer.
Nós precisamos deixar a nossa vida já no caminho, com o pé pronto para caminhar em direção àquilo que Deus já nos deu. Mas enquanto eu estiver atrelado a coisas do passado, a coisas que me impedem de prosseguir, eu não vou conseguir. Eu preciso me desvencilhar de todas estas coisas. Comece a imaginar aonde Deus quer te levar. Consagre a tua vida diante de Deus. Seja presente na igreja, nos cultos de ensinos, escola dominical. Aprenda da palavra de Deus, porque isso vai ser necessário para Deus cumprir o seu chamado na tua vida. Neemias, ele não deixava de comparecer diante do rei. Isso me chama a atenção de uma coisa. Às vezes nós ouvimos de alguém: eu não dependo do pastor, para mim fazer a obra é eu que tenho que fazer, o meu líder, isso é homem, e o meu trato é com Deus. Então por que Deus não pegou Neemias pelos cabelos e levou para Israel? Por que Neemias dependia de uma palavra de um homem que nem crente era? Nós precisamos aprender a nos submeter a uma organização, porque Deus não é desorganizado, Deus é organizado. E nós estudávamos aqui domingo passado sobre a igreja ser organismo vivo, mas também é uma organização. E Deus não aprova trabalho de desorganizado, daqueles que não obedecem. É um alerta para nós em nossos dias. O obreiro precisa estar pronto antes do tempo, porque o momento é de urgência. Almas estão se perdendo. Eu tinha ouvido um testemunho há muito tempo atrás e esses dias eu encontrei na internet. Deus chamou uma mulher ainda solteira para ir para a obra missionária, uma argentina. E ela diz: eu vou primeiro me casar e depois darei a minha vida inteira a Deus. Mas de repente ela casou, engravidou, e ela diz: eu primeiro vou criar o meu filho, para depois eu dar toda a minha vida a Deus. E assim foi até chegar um neto. E ela diz: eu vou esperar eu ajudar a cuidar do meu neto, depois a minha vida será totalmente de Deus. Mas ela já estava com mais de 60 anos. E de repente alguém passou na frente da sua casa, bateu na porta e nem cumprimentou ela, porque Deus mandou uma mensagem direta e disse: o tempo que você esperou para cumprir a tua promessa diante de Deus resultou em 200.000 almas que foram para o inferno. Queridos irmãos, nós não precisamos Deus descer dos céus, falar nos nossos ouvidos, ou um profeta colocar o dedo no nosso rosto. A Bíblia nos manda evangelizar. A Bíblia nos chama para fazer algo para Deus todos os dias. As oportunidades acontecem todos os dias na nossa vida e nós não aproveitamos. Mas ainda há tempo, porque Deus capacita o homem. Às vezes alguém diz: mas primeiro eu tenho que ser chamado e Deus vai me capacitar. Aonde está escrito isso? Nós precisamos nos capacitar. Deus chama antes, Deus capacita e depois envia. Capacitar-nos depende de nós. O chamado e o envio é de Deus, mas no meio, a capacitação, a consagração, a disponibilidade é nossa, é nós que precisamos resolver estas coisas. Então, quando está pronto, capacitado, consagrado, a igreja sente, a igreja pede, e a igreja se alegra. Quando Deus chama, a pessoa se capacita, a igreja começa a sentir:
E então chegou o momento, seja para missão, seja para pastorado, seja para diácono, presbítero, evangelista, para encarregado, para líder, qualquer situação, para nós assumirmos, nós temos que fazer a nossa parte e a igreja vai aceitar. Quando não está pronto, o que acontece? A igreja rejeita, a igreja não quer. E daí o que vamos fazer? Correr atrás? Nos frustrarmos? Deus quer tudo certo, no momento certo. Precisamos fazer o tema de casa. Deus chamou, mas Neemias dependia da autorização do rei. Neemias é um exemplo de ação na hora certa, e Deus confirmou, na hora certa. Não adianta nós apurarmos as coisas. Existem muitas pessoas que, por estar adiantado, fracassam, se decepcionam com Deus, abandonam a fé, porque dão o passo antes de Deus autorizar. E aí existem muitos decepcionados. Quantos missionários passam por aqui que estão abandonados na Argentina? Quantos pastores frustrados porque não conseguiram desenvolver a tarefa que Deus colocou nas suas mãos para fazer? Mas se vai ouvir as histórias, foram precipitados. Eu lembro do pastor Agemiro em Augusto Pestana, 10 anos e meio, evangelista, cuidando da igreja. Um trabalho maravilhoso, não porque é meu pai, mas deixou construções que não tinha nada. Carro, casa pastoral, terrenos com outras congregações, igreja cheia. Pegou sem nada. E muitos diziam: Argemiro, você já devia ser pastor, você já deveria ser um presidente. Espera, no dia que Deus me chamar, eu estarei pronto. É assim, irmãos. Não adianta nós corrermos na frente. Conforme o tempo de espera, é a magnitude do chamado. Moisés, 40 anos no deserto, mas reconhecido como legislador de Israel. Talvez ele nem esperava mais sair do deserto, mas Deus estava tratando com ele. Davi ficou 18 anos praticamente para assumir, depois que Samuel ungiu Davi, fugindo de Saul, mas foi reconhecido como o rei mais amado da nação de Israel. O tempo, meus irmãos, não muda o que Deus tem na nossa vida. Pode esperar, fique tranquilo. Quando chegar o momento, nós devemos estar prontos. E Neemias, voltando a Neemias, mesmo estando no lugar errado, trabalhando para o homem errado, continuou fazendo tudo certo. Tudo certo. Não tinha nada para Artaxerxes dizer: você não vai porque você me aprontou tal coisa. Você não vai porque você foi desobediente. Você não vai porque tu faltou um dia para servir o vinho e nem me disse o porquê. Neemias estava fazendo tudo certinho. No momento, Artaxerxes deu tudo o que ele precisava. Permaneceu calado. Só Deus sabia dos planos de Neemias. Então, queridos, fique na posição. O tempo de espera é um tempo de maturidade, maturação. Deus exige maturidade dos seus servos chamados. E nesse tempo, Deus trata o nosso caráter. Às vezes nós não somos bons como nós imaginamos. E Deus começa a trabalhar de uma forma específica na vida de cada um. Às vezes nós olhamos para alguém e perguntamos para Deus: por que, Deus? Aquela pessoa tem
luta em cima de luta, prova em cima de prova. Termina uma coisa, começa outra. Às vezes nós conversamos com pessoas que não sabemos nem aconselhar, não sabemos o que dizer. Mas o que me agrada é que as pessoas permanecem firmes. Talvez nós não temos nada para dizer, mas a pessoa está ali, firmado na rocha, não abre mão. É sinal de que Deus está trabalhando na sua vida. Deus começa a tirar aquilo que não precisa, Deus começa a amassar o barro, tirar as arestas. Tem coisas que nós não precisamos, e Deus começa a arrancar. Isso dói, machuca. Às vezes até o luto nós temos que enfrentar. A minha esposa, em 1 ano e pouco, perdeu o pai e a mãe. E eu acompanhei. Um estado quase depressivo depois de perder os pais. Mas, conversando, nós vemos quanto Deus amadureceu a mim e a ela. Deus vai trabalhando nas nossas vidas. E nós não sabemos o que, mas as coisas vão acontecendo. Muitas vezes precisamos renunciar coisas, renunciar bens. Às vezes Deus nos tira do emprego, do trabalho, nos tira aquilo que temos. Renunciar a amizades que não são bons companheiros para Deus trabalhar na nossa vida. E às vezes nós ficamos chateados com Deus. Mas decepções fazem parte do processo de Deus na nossa vida. Tristezas fazem parte do processo de Deus para a nossa vida. Ser esquecido muitas vezes faz parte do processo de Deus na nossa vida. Não adianta reclamar. É Deus trabalhando no caráter cristão do crente. Não desanime. Não pare. Mesmo que ninguém te cumprimente, mas esteja pronto. Esteja preparado, porque é Deus tratando contigo. E quanto maior o tempo, maior o plano de Deus na tua vida. Queridos obreiros, o nosso chamado não é apenas para estar aqui sentado. Não é apenas para ser chamado para ler uma palavra introdutória. Não é só para isso. Tem muito mais coisas para nós fazermos. Tem muitas tarefas precisando de pessoas disponíveis. E nós precisamos estar preparados. Pregadores tem muitos, mas precisa evangelizadores. Outro dia eu preguei aqui dizendo que serviria aqui uma placa: há vagas. Um painel bem grande, eu acho que seria melhor. Há vagas para profetas, para quem busca dons de discernimento, dons de cura, para evangelizadores. Há muitas vagas no reino de Deus. Não se demore em se colocar à disposição de Deus. E Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Deus não nos dá entendimento, Deus não nos dá sabedoria, Deus não nos capacita para nos deixar sentados no banco, só ouvindo, só ouvindo. O copo vai enchendo, o vaso vai enchendo, está derramando, está desperdiçando. Nós precisamos dar água ao sedento aí fora. Queridos, peçam direção de Deus e Ele vai te mostrar. Não tenha medo, Deus está conosco, tenha fé. Deus é soberano e continua o mesmo, poderoso para nos direcionar e orientar as nossas vidas. O chamado que Ele tem é específico na vida do crente, então nós precisamos fazer. Não podemos ficar parados, mas continuar cumprindo com a tarefa de Deus por completo. E a igreja marcha triunfante.
O reino de Deus se torna conhecido e nós, como igreja, edificados na palavra do Senhor. Deus abençoe você. Não durma sem orar a Deus e pedir: Deus, qual é o meu chamado? Eu quero fazer. Planeje o que Deus colocar no teu coração. E em pouco tempo nós teremos uma igreja com muitas pessoas fazendo aquilo que ninguém imaginava. Mas Deus sabe, porque Ele conhece o teu coração e está no controle de todas as coisas. Amém.